Vai fazer o concurso nacional unificado? Então não deixe de estudar sobre as relações entre o Estado e a sociedade. Quando a gente fala de temas como direito administrativo, administração pública, a gente está falando sim das relações entre o Estado e a sociedade. O que seria o Estado? O Estado é a organização que exerce o poder supremo sobre um conjunto de indivíduos que ocupam um determinado território. E a sociedade é um grupo de pessoas que compartilha valores culturais, éticos, em um mesmo regime político e econômico sobre o mesmo território. Então, essas noções de Estado e sociedade estão intimamente relacionadas. No concurso unificado, há alguns conteúdos gerais e que estão ligados com essa relação entre o Estado e a sociedade, como, por exemplo, administração pública, democracia e cidadania e políticas públicas. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as noções de Estado, governo e mercado. Temas muito importantes para entender os demais conteúdos de democracia e cidadania e também de políticas públicas, ok? Você quer entender melhor sobre isso? Continua nessa aula, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, não deixe de ativar as notificações para você não perder as próximas postagens. E se você não assistiu a aula 1, foi sobre diversidade e inclusão, já clique em algum lugar aqui dessa tela para você poder assistir, ok? E aí, conforme a gente disse no início desse vídeo, dessa aula, no conteúdo programático de todos os blocos, naqueles conhecimentos gerais, que é comum a todos os editais do concurso nacional unificado, há alguns assuntos que a gente pode dizer, do ponto de vista sociológico, que estão ligados às relações entre o Estado e a sociedade. Que assuntos são esses? Democracia e cidadania, administração pública e políticas públicas. Na próxima quarta, eu vou falar melhor sobre democracia e cidadania. E no dia 13, eu vou falar melhor sobre políticas públicas. Então, hoje eu vou falar de administração pública, mais ou menos. Eu vou falar de alguns conceitos básicos que têm a ver com a administração pública, mas que principalmente vão ser uma introdução para os temas de democracia e para os temas de políticas públicas. Então, quais conceitos a gente vai abordar nesta breve aula de hoje? São os conceitos de Estado, governo e mercado. Então, nossa intenção aqui não é discutir estatutos, princípios constitucionais ou leis que regem o funcionamento das instituições públicas. Esse é um tema para aulas de direito administrativo. A nossa proposta aqui com essas aulas sobre o CNU é mostrar como alguns conceitos sociológicos, algumas teorias das ciências sociais podem te ajudar a entender melhor alguns temas cobrados no concurso. Então, a gente vai falar hoje de Estado, governo e mercado e como que essas noções impactam nessas leis que regem a administração pública. Também a gente quer com essa aula fazer uma introdução para as próximas, conforme eu já disse anteriormente. Bom, quando a gente fala do poder do Estado sobre a sociedade, a gente não tem um consenso nas ciências sociais. Então, não há um consenso sobre qual é o limite desse poder do Estado. A gente tem teorias que são complementares e teorias que são contraditórias, uma totalmente contrária da outra. Então, eu trouxe aqui um slide para mostrar para vocês um exemplo de como esse tema é bastante complexo e como que é difícil ter um consenso do ponto de vista teórico. Então, a gente trouxe aqui dois grandes nomes das relações entre Estado e sociedade, que é o Adam Smith e o Karl Marx. Então, quando a gente fala de pensamento liberal, a gente vai falar de Adam Smith. Quando a gente fala de marxismo ou de sociedades socialistas, a gente vai estar falando das influências, então, do Karl Marx. E aí, para o Adam Smith, por exemplo, resumindo bem, simplificando bastante, porque não é o tema da nossa aula, as teorias desses autores, ele vai dizer que o melhor é um Estado mínimo, que intervém pouco na economia. Já o Karl Marx vai falar que primeiro tem que ter um Estado total para que possa ser possível modificar a sociedade a ponto de extinguir o Estado. Então, são teorias que a gente teria que ter algumas aulas sobre cada uma delas, mas, resumindo, é para mostrar que
a gente vai falar de um mesmo tema nas ciências sociais, mas a gente não vai ter um consenso sobre isso. Então, essas teorias, elas vão falar sobre o limite do poder do Estado, mas o que seria o Estado? O Estado, conforme eu disse no início da aula, ele é a organização que exerce o poder supremo sobre o conjunto de indivíduos que ocupam um determinado território. Para que ele tenha esse poder supremo sobre o conjunto de indivíduos que ocupam um determinado território, a gente precisa entender que ele tem duas principais características: a legitimidade e a legalidade. Então, ele vai exercer esse poder porque ele é legitimado, né? Há uma legitimação da sociedade com relação a esse poder do Estado, inclusive até com o uso da força, como, por exemplo, as forças policiais. E a legalidade, que isso também tem muito a ver do porquê que a gente tem que estudar tantas leis para falar de administração pública, porque quando a gente fala de Estado, da atuação do Estado na sociedade, ele precisa, então, atuar de forma que ele respeite as leis. Não basta que não haja uma proibição, tem que haver uma previsão legal para que haja atuação. Mas é o Estado que atua em si? O Estado é uma coisa um pouco mais ampla do que essa atuação. E aí que a gente entra no outro conceito, que é o governo. Então, é muito importante a gente entender que governo e Estado não são a mesma coisa. O governo, ele vai garantir o cumprimento das decisões dos outros poderes e é ele quem executa as políticas de Estado. Então, o Estado é essa organização que tem o poder supremo, mas quem executa as políticas do Estado é o que nós chamamos de governo. Então, o governo, ele executa a política do Estado, ok? Então, quando a gente fala de Estado e governo, a gente tem que lembrar isso, que o governo é a autoridade que administra o Estado. A forma de governo, então, diz respeito à maneira como esse Estado está organizado e a forma como as relações são feitas entre quem governa e quem é o governado, né? Entre governados e governantes. Então, a força desse governo vai depender da sua capacidade de identificar as necessidades, os anseios da sociedade e transformar essas necessidades, esses anseios sociais em políticas públicas que produzam resultados na sociedade. Então, a gente vai falar melhor de políticas públicas de forma mais detalhada na aula do dia 13, mas é importante que, por hora, a gente entenda que a força do governo depende, então, da capacidade de identificar as necessidades sociais. E já que a gente falou de sociedade, uma outra interface importante do Estado, consequentemente do governo, é com o mercado. Então, essa relação entre governo e mercado, ele vai influenciar como a administração pública vai se dar, como que ela vai ser organizada, vai influenciar nas leis sobre a administração pública. Então, novamente, vamos pensar no conceito. O que é o mercado? O mercado é um sistema de trocas do qual participam agentes e instituições interessados em vender ou comprar um bem, ou prestar ou receber um serviço. Então, cada vez mais é importante entender que a administração pública ela vem se adequando ao que nós chamamos de demandas de mercado. Então, se a gente olhar o próprio edital do CNU, a gente vai identificar temas que nascem, que são mais urgentes, primeiramente no que nós chamamos de mercado, mas que estão presentes na administração pública, como, por exemplo, a gestão de riscos, o governo eletrônico, a inteligência artificial no serviço público. Então, são questões contextuais que primeiro impactam o mercado e depois, de uma forma concomitante ou logo após, impactam a administração pública. Então, voltando, as formas de Estado na sociedade ela tem influência de duas principais teorias, o liberalismo e o marxismo, conforme a gente apresentou, inclusive, de forma muito simplificada, duas frases dos autores, né? Duas ideias que remetem à teoria desses autores, né? Vamos dizer assim. Porém, essas vertentes teóricas, elas não são conteúdo da prova do CNU, por isso a gente não vai abordar elas aqui agora. Mas as noções que a gente acabou de apresentar de Estado, governo, mercado, elas aparecem em questões de concurso que tratam de uma compreensão geral sobre a administração pública na sociedade. E elas também vão impactar
quando a gente for falar de democracia, quando a gente for falar de cidadania, quando a gente for falar de ética, quando a gente for falar sobre políticas públicas, quando a gente vai falar desses assuntos que estão lá nos conteúdos gerais, é bom que a gente tenha uma noção do que é Estado, do que é governo, do que é mercado. Então anota aí, né, volta um pouquinho à aula, deixa anotadinho, coloca num post-it no seu caderno, digita, faz da forma que você achar melhor. O que é o Estado, o que é o governo, o que é o mercado? Que você vai perceber que ao tentar resolver questões de administração pública, essas três noções vão te ajudar bastante, mesmo que você não domine aquela legislação. Óbvio que se ela cobrar alguma questão do ponto de vista de prazos, coisas muito específicas, aí é claro que você vai ter que ter lido a legislação. Mas quando for uma noção mais abrangente, essas três ideias vão contribuir. Vamos ver um exemplo, né, de questão sobre isso? Então, a gente vai falar de um concurso do ESAF que fala do papel do Estado e do seu relacionamento com o mercado. Então, ele fala assim: acerca do papel do Estado e seu relacionamento com o mercado, é correto afirmar que, letra A, tanto o bem-estar social quanto o crescimento econômico dependem de uma supremacia do Estado em relação ao mercado, como historicamente demonstrado por países de economia centralizada? Será que o bem-estar e o crescimento econômico, considerando que não há um consenso sobre o limite do poder do Estado, eles dependem então de que o Estado esteja acima do mercado? É uma questão que não está trazendo o que a gente apresentou sobre o contexto teórico desses conceitos, né? B. Ao passo em que naturalmente estimula a competição e a busca do lucro, o mercado acaba por selecionar indivíduos e empresas economicamente mais fortes e produtivos, razão pela qual não deve sofrer interferências do Estado. Ao contrário da letra A, aqui ele está falando de um Estado mínimo. Mas se o Estado mínimo, do ponto de vista teórico, trouxesse, né, toda essa solução aí e não tivesse nenhum tipo de problema, a gente não teria teorias tão contraditórias sobre isso, né? Então, não é uma questão tão interessante. C. O desenvolvimentismo, em seu atual sentido, tem sido prática recorrente em quase todos os governos havidos no país desde a República Velha. Aí é uma questão de história e a gente vai ver que não, né? A gente teve um desenvolvimento muito tardio, a gente não necessariamente isso vai também dizer sobre o papel do Estado e do mercado, ok? D. Em face de seu alto índice de desregulamentação, o Brasil figura, segundo o Banco Mundial, como uma das melhores economias em que se podem fazer negócios. Se a gente sabe um pouquinho de conteúdos, atualidades de atualidade, a gente vai saber que não, né? E se a gente vive no Brasil, a gente vai saber que não, que a gente é altamente regulamentado. Há, né, uma carga tributária gigante, então, de regras, e de leis e de legislações, então não, essa não é uma questão que reflete a realidade. Letra E. A relação Estado-mercado, essa é a única que fala do que está sendo abordado no enunciado, então já fica atento. Deve ser vista como algo oscilante, pendular, sendo certo que um e outro possuem aptidões específicas, pouco cambiáveis entre si e, portanto, a priori excludentes. Vamos entender. Todas essas alternativas, na minha opinião, apresentam algum tipo de problema. A que menos apresenta problema é essa letra E, e ela vai dizer justamente sobre o que a gente abordou da falta de consenso entre o papel do Estado e do mercado, entre o limite do poder do Estado e do mercado. Então, a letra E está correta. Eu só preciso falar um pouco sobre a priori excludentes. Então, a gente pode entender que, do ponto de vista teórico, os objetivos do Estado e do mercado são diferentes, são excludentes. Mas, do ponto de vista prático, cada vez mais a gente vê uma complementariedade, a adoção de práticas do mercado na administração pública. Então, talvez, dependendo da maneira que você lê, você pode também achar essa letra E um tanto quanto complexa, mas ela é o gabarito porque ela traz, sim, uma versão correta do que seria a relação entre o Estado e o mercado quando a gente considera que é algo oscilante. Ora, ela
a gente vai entender que o Estado precisa de ter uma intervenção, ora a gente vai entender que não. Isso vai depender do contexto histórico, dos valores e de uma série de outras questões, ok? Eu quis mostrar para vocês aí, né, mostrando aqui o gabarito, que a gente pode responder algumas questões sobre administração pública, sobre políticas públicas, sobre democracia e cidadania, a partir do momento que a gente tem uma noção do que é o Estado, do que é o governo, do que é o mercado. É claro que há muito conteúdo para falar de Estado, a gente teria que fazer inúmeras aulas sobre isso. A proposta aqui dessa aula de hoje era uma introdução para a democracia, uma introdução para políticas públicas, de 3 conceitos que são fundamentais quando a gente vai falar de administração pública. Espero que você tenha gostado. Se você não assistiu a aula 1, volta aqui no nosso canal, assiste a aula 1 também. Ativa as notificações, porque semana que vem a gente vai falar de democracia e cidadania. Até lá!